Faculdades públicas que a banca VUNESP prepara o vestibular. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina, e esse perfil aqui existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. Então, hoje nós vamos falar sobre as faculdades públicas. Quais são as faculdades públicas que a banca VUNESP prepara? Quais são as características? Vamos falar aqui um pouquinho sobre elas? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um conteúdo do canal do Exatas Sem Mistério. Hoje nós vamos falar sobre as faculdades públicas, vou falar sobre as faculdades, características, perfil de prova, e se você tiver alguma dúvida, vai ser aí um prazer responder vocês. Eu sempre gosto de começar o conteúdo explicando, porque muitos alunos não conhecem muito bem essa característica da banca VUNESP, como que funcionam os vestibulares, quem que prepara e por que prepara. Então, eu gosto de explicar isso para ficar claro, tá? A banca VUNESP, ela é uma empresa que prepara mais de 40 vestibulares de medicina todos os anos. Dentro desse mar aí, desse mundo de provas que a banca VUNESP prepara, ela prepara 5 faculdades públicas. Exatamente, gente. Então, para quem não sabe, a banca VUNESP elabora 5 vestibulares de faculdades públicas. Débora, quais são essas faculdades? Eu vou falar aqui quais são e o perfil de cada uma delas. Quais são elas? A Unesp, em Botucatu, né? Muita gente já conhece a Unesp. Nós temos a FAMERP, temos a FAMEMA, a Unifesp e a UEA. 5 faculdades. E, gente, está entre as tops, entre as melhores do nosso país. Então, a banca VUNESP, ela prepara 5 vestibulares de faculdades públicas. Ela está dentro do grupo das melhores. E isso é muito importante você entender. Por quê, Débora? Porque você consegue estudar e se preparar para mais de uma prova ao mesmo tempo. É diferente de se preparar para Unicamp, FUVEST, Unesp? É. Por quê? Porque quando a gente fala de Unicamp, FUVEST, Unesp, nós estamos falando de 3 bancas diferentes, 3 perfis de provas diferentes. Quando a gente fala FAMEMA, FAMERP e Unesp, nós estamos falando da mesma banca. Então, tem muita coisa que é comum. Então, é importante você entender quais são as provas que a banca prepara, que é parecida, que tem semelhanças. Para quê? Para que você ganhe tempo na hora da sua preparação. Então, a primeira coisa que eu ia falar com você é isso. Nós temos 5 provas de faculdades públicas. Vocês sabiam disso? Coloque aqui para mim se vocês sabiam disso. Primeira coisa que é importante vocês saberem. Então, existe uma banca que prepara 5 faculdades públicas. A questão é, são 5 faculdades com perfis diferentes. E se eu quero prestá-las, eu preciso entender. Tem coisas semelhantes? Tem. Eu aproveito, Débora, o conteúdo de uma em outra? Sim. Alguns conteúdos? Sim. Mas é importante você entender que tem diferenças também para que você estude ali focado, é o que tanto a gente defende aqui, certo? Que você estude focado e direcionado. Então, vamos começar aqui com a primeira, ó. Vamos falar da Unesp. Nós temos, ó, Unesp, FAMERP, FAMEMA, Unifesp e UEA. Unesp. A Unesp é uma prova que a banca VUNESP prepara. É uma prova nível 2, tem 2 fases, muita gente não sabe disso, mas são 2 dias de prova. Tem a primeira fase, atingir nota de corte, você vai para a segunda fase. A Unesp, por um tempo, teve segunda fase objetiva, voltou a ter questões dissertativas, e para quem não sabe, são 36 questões dissertativas com um critério de correção bastante exigente. Então, se me perguntarem, Débora, qual que é ali a sacada para passar na Unesp? Sem a menor sombra de dúvidas, a sacada para passar na Unesp, primeiro, estudar para ela, porque a nota de corte da primeira fase ela é altíssima. Então, nós temos ali 90 questões e eu tenho que acertar pelo menos ali umas 80, 81 para eu ter chance. Então, eu tenho que estudar para essa prova. Estudar de uma forma geral, estudar tudo e achar que vai chegar lá e vai conseguir aprovação, não vai. Então, se eu quero Unesp, eu preciso estudar para a Unesp. Essa é a primeira coisa. Segundo, conhecer perfeitamente o critério de correção. Por quê? A Unesp, gente, ela tem uma exigência no critério de correção muito alta. Então, todas as suas respostas, todas as suas questões precisam estar dentro do critério, respeitando o âncora e comando. Por quê?
pensa o seguinte, a minha concorrência é muito grande. Então, o corretor, ele vai poder garimpar ali e selecionar os melhores. Então, eu preciso estar entre os melhores para eu conseguir minha vaga na Unesp. E, Débora, o que é estar entre os melhores? É você atingir 80, 81, 82 de 90, no mínimo, na primeira fase, e acertar em 90, 92% da dissertativa. Como que eu faço para acertar isso? Primeiro, eu tenho que saber o conteúdo. Isso é indiscutível, eu tenho que estudar o conteúdo. Segundo, eu tenho que conhecer o critério de correção para eu não só apresentar a resposta, mas sim do jeito que o corretor quer. Porque se eu simplesmente apresentar a resposta, eu perco parte da nota. Então, isso é importante você entender. Então, a Unesp, nós temos aí 2 dias de prova, a primeira fase, sai do primeiro dia, sai o resultado, depois a gente vai ver a segunda fase. É um perfil de seleção. Então, Débora, é todo mundo que faz a segunda fase da Unesp? Não, só quem é convocado, só quem atinge a nota mínima na primeira. Depois, nós temos a FAMERP, que é uma outra excelente faculdade, também de nível 2, ó, Unesp é nível 2, FAMERP é nível 2. FAMERP, gente, é diferente da Unesp. Muita gente pergunta, Débora, mas como a Unesp é nível 2 e a FAMERP também, é o mesmo estilo de prova? Tem a mesma característica de nível 2. O que é característico de nível 2? É uma prova longa, é uma prova mais extensa, no sentido de questões mais contextualizadas. Nós temos uma prova maior. A Unesp, nós temos 90 questões no primeiro dia. A FAMERP tem 80, mas também com esse perfil de questões mais longas, questões mais contextualizadas, questões que podem envolver interdisciplinariedade, uma matéria que entra na outra, certo? Então, é importante você entender isso. A diferença entre FAMERP e Unesp é o seguinte, a FAMERP, você faz o primeiro e o segundo dia, independente da sua nota do primeiro dia. Como assim, Débora? Na Unesp, você vai fazer a primeira fase, vai sair o resultado, e na segunda fase só vai fazer quem passar pela primeira, quem atingir a nota de corte. Na FAMERP, não. Na FAMERP, você tem 2 dias de provas também, são 2 dias seguidos. Então, você vai lá e faz o primeiro dia, independente de como você foi no primeiro dia, você vai e faz o segundo dia. Muitos candidatos, dependendo de como foi no primeiro dia, tendem a não ir no segundo. Ah, acertei 60. Poxa, dá para passar com 60 questões na FAMERP? Não, não dá. Então, às vezes, o aluno não vai fazer o segundo dia. Mas não tem essa, só vai quem passou no primeiro. Não, todo mundo pode fazer o primeiro e segundo dia e ver como que é a prova. E eu aconselho que quem se inscrever vá fazer para sentir. FAMERP também tem essa característica de uma prova mais pegada, mais conteudista, uma prova longa, extensa. Tenho que ser boa em interpretação para conseguir me dar bem na FAMERP. Então, 2 provas aí níveis 2, com características em coisas semelhantes. Ah, uma coisa importantíssima, tá? Muita gente me pergunta, Débora, o critério de correção da FAMERP é o mesmo do critério de correção da Unesp? Não, não é. Critério de correção da FAMERP é outro. Então, pode ter coisas que são aceitas em uma que não é aceita na outra? Sim. E tem coisas que são iguais, que é aceita nas duas ou não é aceita nas duas? Também tem. Então, é por isso que é tão importante a gente conhecer ali o critério de correção. Então, ó, falamos aí de Unesp e de FAMERP. Já vai deixando nos comentários aqui se você vai prestar alguma dessas provas. Outra prova de faculdade pública que a banca Unesp prepara. FAMEMA. FAMEMA é uma prova nível 1, é uma prova relativamente simples e fácil. É importante você entender isso. É uma prova fácil de se fazer. É uma prova curta, você faz em um único dia. Chega na prova da FAMEMA, te entregam tudo. Entrega a prova objetiva, dissertativa e redação e você se vira com o tempo. Então, outro perfil de prova. Percebeu que a FAMEMA é completamente diferente da FAMERP e da Unesp? FAMEMA é um único dia. Prova menor, mais objetiva, mais direta. Você controla que prova você vai fazer primeiro. FAMERP e Unesp não. Você tem o dia certo para cada prova. Outro estilo de prova. E aí a gente tem, gente, a Unifesp. Débora, mas a Unifesp não é Enem? Não, a Unifesp é mista. A Unifesp é a única faculdade federal, gente, é a única faculdade federal que tem 2 tipos de avaliação. Como assim, Débora? 2 tipos de avaliação, exatamente. Nós temos na Unifesp a prova do Enem e nós temos a prova da VUNESP. Por quê que é a única federal que tem 2 avaliações? Olha que bacana e é importante você entender isso. A Unifesp, ela tem um perfil de candidato que ela quer selecionar. Então, a prova do Enem, ela não seleciona esse perfil.
Por isso se tem uma outra prova para selecionar o perfil desejado. E uma coisa muito legal, tá? Que muita gente não sabe. Todas as outras faculdades de medicina que são pelo Enem, são federais, usa o TRI no Enem. Então tem aquela questão de você fazer a conta ali de acordo com o TRI. A Unifesp não usa TRI, é ponto cheio, que na minha opinião faz sentido para os nossos alunos que estão ali na pegada, estão estudando, sabem o que estão fazendo, eu acho que faz sentido. Então, a Unifesp não usa TRI, é ponto cheio, e tem 2 avaliações. Tem que ir muito bem no Enem, tem que acertar em torno de 145, 150 no Enem, e muito bem na dissertativa, que é da prova VUNESP. Então, se você quer a Unifesp, você precisa se preparar para 2 tipos de prova. Prova estilo Enem e prova estilo VUNESP. Débora, é parecido? Não, não é parecido. É bem diferente, por sinal. E última, mas não menos importante, a UEA, que fica no Amazonas. Nós temos ali a UEA, que também é uma prova nível 1, acontece em 2 dias, não tem dissertativa, somente questões objetivas. Isso ajuda muita gente que não gosta de estar escrevendo, não quer se preocupar com critério de correção. Isso é bastante importante. Também uma prova nível 1 de 2 dias. Prova objetiva, prova direta ao ponto, sem muito rodeio. E qual foi o objetivo desse vídeo aqui para você? Mostrar que a Banca VUNESP é a banca que mais prepara vestibulares de faculdades públicas com características diferentes para que você se prepare da melhor maneira possível para a prova que você quer. Então, Débora, eu quero uma prova nível 1, eu posso fazer FAMEMA. Débora, eu quero uma prova nível 2, posso fazer FAMERP ou UNESP. Quero uma prova nível 3, posso fazer Unifesp. Débora, eu sou do Amazonas, convém que você faça o EA. Entende? Você tem um leque muito grande de opções quando se trata da Banca VUNESP. Então, o que eu acredito e vim trazer para você? Que a melhor maneira de passar em medicina em menos de 1 ano na faculdade pública é você optar por faculdades que a Banca VUNESP prepara, porque você tem um leque muito grande de possibilidades e de provas. Fora, lógico, todas as faculdades particulares que a Banca VUNESP também prepara. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.